Dando andamento, então, para o nosso segundo momento da nossa aula, nós vamos falar agora do regime jurídico administrativo. Professor, o que é o regime jurídico administrativo? É justamente as regras, as normas que irão orientar o desempenho da função de administrar, ok? Prof, me diga uma coisa. Que regras são essas que irão orientar o desempenho da função de administrar? Nós vamos ter que entender que toda a regra que irá orientar o desempenho da função de administrar, ela tem duas bases. A primeira base, vocês vão entender melhor daqui a pouco, é a supremacia do interesse público sobre o privado. Podem anotar. Deixem umas 5 linhas e anotem a segunda base, que é a indisponibilidade do interesse público. Anotem, por favor. Para que eu possa criar uma norma de direito administrativo, vamos lá. Para que eu possa criar uma norma de direito administrativo, eu vou ter que me basilar na supremacia e na indisponibilidade. Antes que você entenda o que eu estou falando, prestem bastante atenção no seguinte. Pergunta de prova. O regime jurídico administrativo falou essa palavrinha? E aí você vai procurar essas duas palavras na questão da prova. É representado pela supremacia e pela indisponibilidade. Falou em regime jurídico administrativo, você vai procurar essas duas palavrinhas, ok? E você já vai entender por que você vai procurar essas duas palavrinhas. Pessoal, eu vou te dar um exemplo. Quem vai administrar é a administração pública, ok? São os órgãos administrativos, como, por exemplo, a Polícia Civil, como, por exemplo, o IBAMA, o INCRA. Esses são órgãos administrativos. Para que eu possa, órgão administrativo, executar de maneira eficiente a minha atividade, quando o legislador editar essa norma, ele vai ter que colocar lá na lei uma pitadinha de supremacia. Por quê? A palavra supremacia pode vir na prova também com essa nomenclatura, com poder. Professora, por que no exercício da função administrativa, o legislador, quando editar a norma, vai ter que garantir aos órgãos administrativos poderes, ou seja, supremacia? Imagine que eu, Fernanda, prestem atenção, me depare com alguém bebendo e dirigindo ao mesmo tempo. O Bolsonaro manda proteger a vida. Um órgão administrativo tem que executar a proteção à vida, como, por exemplo, a polícia. Estão conseguindo captar? Fernanda, você se depara com alguém bebendo e dirigindo ao mesmo tempo, tem poder de aplicar uma multa a essa pessoa? Se os órgãos administrativos não tivessem poderes e tivessem o que impede igualdade com o particular, ele não conseguiria realizar a sua atividade de maneira eficiente. Porque sem esse poder, não tem como ele obrigar o sujeito a cumprir as normas. Eu, Fernanda, me deparo com uma rua extremamente movimentada, onde há diversos acidentes de trânsito. Eu penso assim, para acabar com os acidentes de trânsito, ou pelo menos minimizar, um semáforo ia ser top ali. Porque o semáforo limita, né, esse fluxo de carros. Mas a pergunta é, por meio do semáforo, eu
limita o direito de ir e vir das pessoas durante um período. Professora, mas você, Fernanda, pode limitar o direito de ir e vir das pessoas? Mas a administração pública pode. E ela só pode porque quando ela for fazer alguma coisa, a lei que está normatizando o exercício daquela função deu a ela poderes. É por isso que o regime de normas tem que garantir a supremacia. Toda vez que o legislador estiver ditando uma norma administrativa, ele garante poderes. Só que vivemos em um Estado democrático de direito. A administração, ela está a serviço da coletividade e para a coletividade. Esses poderes que é dado justamente a quem, pessoal? Ao Estado, à administração, eles não são ilimitados. Ah, Estado, você tem poder? Posso, então, contratar quem eu quiser? Tem um limite, concurso público. Quer comprar? Tem limite, licitação. O princípio da indisponibilidade, ou seja, o interesse público é indisponível. Eu não posso abrir mão de uma coisa que não é minha. É por isso, presta atenção, quando ele fala o regime jurídico, ou seja, as normas, tem duas balizas. Quando eu fizer esse regime de normas, eu vou ter que garantir ao mesmo tempo poderes e limites. Prerrogativas, olha aqui. Prerrogativas. Olha aqui, indisponibilidade, limites. Prerrogativas, sujeições. Estão conseguindo entender? Sim ou não? Anotem, por favor. O que são os poderes? Vamos lá. O que é a supremacia do interesse público sobre o privado? É o poder, anotem, é o poder dado à administração é o poder dado à administração é o poder dado à administração para que exerça suas atividades de maneira eficiente, garantindo a supremacia do interesse público, ou seja, da coletividade. Professora, o interesse público ele é supremo porque ele defende o interesse de todos. Se tiver em jogo o interesse do particular e o interesse público, qual é que deve prevalecer? O interesse público. Entenderam, queridos? Olha lá. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado diz que o interesse público ele é supremo. Me dá um exemplo, professora, da supremacia do interesse público? Quem já assistiu a aula da professora Fernanda de artigo 5º vai lembrar que ela falou assim: é assegurado a todos o direito de propriedade. A propriedade atenderá à sua função social. Até aqui tudo bem? Estão lembrados disso? Beleza, Fernanda? Lembrei. Só que aí eu disse que nenhum direito é absoluto. O direito de propriedade não é absoluto. Pode ser relativizado pelo Instituto da Desapropriação por necessidade
ou utilidade pública. Chega um decreto expropriatório para você dizendo assim, eu vou desapropriar o seu imóvel porque aí vai ser muito bom para construir uma escola. Aí você vai me ligar e falar assim, professor, o que eu faço? Eu vou falar nada. Por quê? O seu direito de propriedade não é mais importante do que o direito de todos até ali construir uma escola. A administração vai te pagar. Você vai ser obrigado a sair da casa. Isso é supremacia. Professora, me dê outro exemplo. Se a senhora quisesse consertar a ponte aqui, ia ter problema? Não. A senhora mesmo? A Bela está perguntando assim, Fernanda, ali na frente da sua casa tem uma ponte que não está muito bacana. Se você pudesse e quisesse, né, tivesse como, poderia, né? Bela, nós temos um princípio no direito chamado de solidariedade. A responsabilidade, pessoal, para com as pessoas, enfim, é solidária entre o Estado e o quê? E a sociedade. É possível? É possível. Mas aí seria toda uma questão de burocracia. Eu ia ter que solicitar da prefeitura, fazer a doação, entendeu? É possível sim. O que eu não poderia é tirar ali. Aí eu vou limitar o direito de ir e vir das pessoas. Agora, melhorar, ajudar, né? Eu posso. Fernanda, me dá um outro exemplo de supremacia do interesse público sobre o privado. Semáforo. Você pode chegar para mim e falar assim, professora, colocar um semáforo lá na porta, na rua de casa, que é um absurdo, toda hora eu tenho que parar. E meu direito de ir e vir, que a senhora disse que é fundamental. O seu direito de ir e vir não é mais importante do que o direito de todos a um trânsito seguro. Vocês entenderam, pessoal? O semáforo é a limitação do direito de ir e vir em prol de um trânsito seguro. Estão conseguindo captar o que eu estou falando? Professora, me dá exemplos de indisponibilidade, de limites que a própria lei dá como uma forma de proteger, inclusive, o cidadão diante das ingerências que o Estado pode, né, realizar. Concurso público. O Estado não pode contratar quem ele quiser. Deve garantir igualdade de oportunidades. Professora, me dá um outro exemplo, licitação. O Estado não pode comprar de quem ele quiser. Deve-se buscar a escolha da proposta mais vantajosa e a isonomia entre os participantes. Oi. No caso do seja contratado, seja funcionário, está sempre os casos em que são contratados, né? Existe uma exceção? Sim, eu tô falando a regra é concurso. Nada no direito é absoluto, tá, pessoal? Isso aí é uma exceção, obviamente. Mas aí entra também no assunto, nas questões de provas, ou não é? Entra, claro que entra. E aí a gente vai estudar tudo isso. Ok, pessoal? Queridos, pessoal de Santarém, tá entendendo? Toda vez que eu falar em regime jurídico administrativo, leia-se conjunto de normas e princípios que irão regulamentar o exercício da função de administrar. Você pode anotar, por favor, tudo que estiver aqui e que for do seu interesse. Anotem. Aqui, ó.
Te dar um minutinho para você anotar. Um minutinho para você anotar, tá? Ok, pessoal? Regime jurídico administrativo, então, fechamos. Agora, nós vamos estudar, pessoal, olha aqui, é o conjunto de regras e princípios. Nós vamos estudar os princípios que irão orientar o exercício da função de administrar. Alguém tem aí alguma pergunta? Posso, então, fechar esse bloco e ir para o próximo? Princípios? Fechou.